Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para esse dia de hoje está no livro de Salmos, Salmo de número 24, versículo 7 em diante. O texto diz assim: Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O Salmo 24 é um salmo de celebração da majestade de Deus. Muitos estudiosos entendem que ele foi cantado quando a Arca da Aliança estava sendo conduzida para Jerusalém. A arca representava a própria presença de Deus entre o seu povo. Quando ela se aproximava da cidade, o salmista, em linguagem poética, ordena aos portões que se abram para receber o Rei da Glória. E a pergunta que eu faço aqui: será que temos abrido o nosso coração para que o nosso Deus entre? As portas não possuem cabeça, os olhos ou boca. O salmista utiliza uma figura de linguagem chamada personificação, atribuindo isso características humanas às portas para demonstrar que toda a criação deve reconhecer a soberania de Deus. Mas essa passagem aponta para algo maior ainda. Ela nos conduz a Jesus Cristo, o verdadeiro Rei da Glória. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, entrou no mundo para salvar pecadores, venceu a morte na cruz e ressuscitou, triunfante, e hoje continua batendo as portas dos nossos corações. E desse texto vamos apresentar algumas lições preciosas. A primeira lição é que o Rei da Glória deseja entrar em nossos corações. A mensagem central do texto não é sobre portas, mas sobre quem está chegando. A pergunta não é como estão as portas, a pergunta é quem é este Rei da Glória. Muitas pessoas passam a vida focada em seus problemas, nas suas lutas e nas suas limitações, mas esquecem de olhar para Cristo. Jesus mesmo, ele declarou, em Apocalipse 3:20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo continua chamando homens e mulheres para uma vida de comunhão com ele, uma vida de intimidade. Quando fazemos a aplicação inicial do texto, existem áreas da nossa vida que muitas das vezes mantemos fechada para Deus. Alguns fecham a porta do perdão, outros a porta da obediência e até muitos a porta da própria fé. Hoje, o Rei da Glória, ele continua chamando. E a pergunta é: você quer abrir a porta para Jesus entrar? A nossa segunda lição é que nenhuma barreira é maior que a majestade de Cristo. O texto diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Os antigos portões da cidade eram símbolos de força, eram símbolos de proteção e de autoridade. No entanto, diante da chegada do Rei da Glória, até os portões mais altos deveriam se erguer para ele. Isso nos ensina que nenhuma barreira humana pode impedir os propósitos de Deus. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, a morte precisou recuar. Quando Jesus entrou no barco dos discípulos, a tempestade teve que se acalmar. E quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Talvez existam portas fechadas diante de nós, portas que os homens fecharam, portas que as circunstâncias travaram, portas que o medo trancou. Mas o Rei da Glória entra em ação. Nenhuma barreira permanece de pé diante dele, porque aquele que abre, ninguém fecha, e aquele que fecha, ninguém pode abrir. E a terceira lição que aplicamos no nosso texto é que o Rei da Glória venceu todas as batalhas. O salmista ele declara: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esta não é uma
referência a um guerreiro humano, mas ao Deus que tudo pode, mas ao Deus que luta em favor do seu povo. A maior batalha da humanidade não foi travada contra exércitos terrenos, foi travada contra o pecado, contra a morte e contra Satanás. E Jesus venceu a todas. Na cruz parecia derrota, no sepulcro parecia somente silêncio, mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou gloriosamente. O Rei da Glória venceu a guerra que nenhum ser humano pode vencer. Tudo isso para que nos trouxesse salvação. Ao aplicarmos ao texto, talvez você esteja enfrentando uma grande batalha hoje. Lutas na família, lutas espirituais, lutas no ministério, lutas financeiras. Mas lembre-se, o Rei da Glória, que venceu a morte, continua governando, e nenhuma batalha da nossa vida é maior do que o poder de Cristo ressuscitado. O Salmo de número 24, ele produz um grande eco através dos séculos com uma pergunta maravilhosa: quem é este Rei da Glória? Para alguns, ele é apenas um personagem histórico, para outros, um grande mestre. Mas para aqueles que creem, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, Senhor e Rei dos Reis. Hoje, o Rei da Glória continua se aproximando de cada um de nós. Ele continua chamando, ele continua transformando vidas. Ele, o Rei da Glória, continua abrindo portas invisíveis. Ele continua vencendo grandes batalhas. A grande questão não é se Cristo pode entrar. A grande questão é se nós estamos dispostos a abrir completamente as portas do nosso coração para Ele. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.